Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mariana e eu vou mostrar algumas coisas, alguns primeiros passos na linguagem de C++. Então esse aqui eu fiz um exemplo bem básico para a gente seguir de exemplo, né? Então aqui eu coloco a biblioteca. Então o que é a biblioteca? Ele basicamente pega um conjunto de funções e ele usa essas funções. O que essa biblioteca é? Essa aqui é a stream. I/O é de input e output. Então, basicamente, toda vez que eu quiser trabalhar com input e output, eu uso essa biblioteca, né? Beleza. Isso aqui é um código que às vezes a gente usa para usar o std, mas a gente vai usar aqui, só vou deixar. E a gente tem o main. O que é o main? É como se fosse o nosso programa principal. Imagina que o seu programa é como se fosse um trenzinho. E aí ele tem vários bloquinhos. E a gente pode falar, esse bloquinho vai para esse bloquinho, depois vai para esse bloquinho. O main é como se fosse o bloquinho principal, é por onde você começa. O seu programa sempre vai rodar esse primeiro bloquinho sempre. Então eu poderia criar uma outra função, sei lá, void teste. Por que eu estou colocando void, por exemplo? Porque cada bloquinho tem um tipo. Então no trem, sei lá, você tem um bloquinho de feijão, arroz, sei lá o que. Aqui a gente vai denominar como se fosse um bloquinho de números inteiros, de números com fração, que são os floats, de escritos, que são strings ou chars. Então a gente sempre define qual que é o tipo dessa função, qual valor ela vai retornar, com esse nomezinho aqui da frente. Então eu vou falando, ela não vai retornar nada, ela não vai ter um return aqui, mas eu vou fazer alguma coisa com ela. Então eu posso fazer só Toda vez que você termina de colocar um comando, você tem que colocar um barra N. Um barra N não, foi mal. Um ponto vírgula. Aí eu chamo ela, por exemplo. Teste. Não sei se funciona. Não sei se funciona. Agora funcionou. Ele não gostou. Ah, tá. Por que ele tá mexendo assim? Você pergunta, tá, o que aconteceu? Quando eu coloco uma função, a minha função é a principal, certo? Mas eu tenho que ver quais funções tem antes. Então eu tenho que colocar todas as funções que eu quero que rodem fora da principal antes da principal. Basicamente assim, ele vai compilar linha por linha. O que é compilar? Você tá escrevendo, tipo, int leitura, mas são palavras. O seu computador não entende palavras, ele entende números. Aí o que ele vai pegar? Ele vai pegar todo esse programa que tem um monte de palavras e transformar numa linguagem que o computador entenda. Então ele vai compilar. O que ele vai fazer? Ele vai passar linha por linha, transformando isso em números. E aí, só que ele termina depois que ele para aqui na função principal. Pelo menos nesse comecinho, assim, vamos entender que é assim. E aí, o que eu tô falando? Ó, aqui na 12, ele falou, ó, eu chamei um teste. Só que se eu colocar a minha função teste depois dela, quando ele chegar aqui, ele vai olhar e falar, putz, cadê essa função que você definiu? Tipo, eu quero ir pra lá, compilar agora lá, mas não sei onde é que tá. Então sempre que tiver funções, se joga antes da principal. Beleza. Só pra mostrar aqui. Você viu que rodou o volar, né? Aqui, né? Bem, vamos lá. Esse padrãozinho de função, né? Vou deixar aqui pra vocês verem. Você cria um nome da função qualquer e depois você chama ela da função principal. Então é igual o trenzinho. Tem o primeiro, aí você liga com o segundo, que você liga com o terceiro. Então, eu posso, sei lá, não existe um trem assim, mas se fosse um trem com uma cabeça e várias outras, assim, mais ou menos isso. Então, na minha função principal eu posso chamar outras funções. Por que eu faço isso? Para deixar o código mais legível e mais fácil. Quando vocês começarem a trabalhar com códigos grandes, as coisas ficam muito melhores, assim. Mas tá, eu vim aqui falar de C++, né? Bem, a estrutura padrão de leitura de entrada é esse daqui, né? A gente vai usar essa padronização. E para escrever alguma coisa na saída é sempre essa padronização.
Para explicar mais ou menos isso, ou para você lembrar como que usa, você sempre usa a flechinha para onde você quer mandar ou para onde você quer mandar o dado, é mais fácil assim. Então, vamos supor, eu quero mandar na saída, eu quero mandar para o usuário esse oi. O que eu faço? Eu pego ele e jogo no buffer que vai para a saída. Buffer é como se fosse uma memória. Então, eu pego o oi e jogo na memória que vai mostrar para a saída e depois ele joga na saída para mim. Então, a flechinha está indo para o buffer de saída. Aqui, a letra, a entrada, eu estou pegando uma entrada do mundo real e eu quero jogar nessa variável. Então, a flechinha vai para a variável. Basicamente isso. Tá, aqui eu vou fazer um códigozinho para mostrar... Vou pegar um código de um exemplo para mostrar para vocês... Não vou encontrar. Para mostrar para vocês algumas coisas sobre C++ que são importantes. Esse aqui, o Bcrowd, ele é um site bem legalzinho se você quer começar a mexer nessas coisas de maratona de programação. Então, ele é bem bom nesse quesito. Beleza, eu peguei esse programinhazinho bem simples, que ele fala, identificando o chá. Aí ele vai, basicamente, todos os problemas da maratona, ele vai te dar essa caixinha aqui. Então ele vai falar, testes que funcionam. Então, se você colocar esse número na entrada e depois colocar esses números, você tem que ter isso na saída. E é isso, aí basicamente você dá uma olhada e aí você vai ler o problema, né? Aqui então a gente tá falando, beleza, a gente vai ter um número de entrada, que é esse número aqui. E aí a gente vai ter mais 5 números. E a gente tem que são linhas, né? A, B, C, D, E. E a gente vai falar quanto deles são iguais à entrada que a gente deu. Então, eu tenho o número de chá, que é o número ou chá verde, chá branco, chá preto ou chá de ervas. E a gente tem que ver quem que acerta. Então vamos supor, eu estou definindo que o chá branco é o certo, que é o 1. Aí, aqui, 2 pessoas escolheram 1. Então, quantas pessoas acertaram? 2. Aqui eu tô falando que o 3 é o certo. Alguém escolheu o 3? Não. Então, 0. É basicamente isso. Então tá, o que a gente vai fazer? A gente vai... Eu vou voltar lá pro nosso código. O que a gente vai fazer? Eu vou apagar essas funções aqui, que não são mais necessárias. E beleza. Aqui eu vou pegar, a gente vai primeiro ler um valor, né? Que é esse valor que a gente vai definir como o chá certo. Então, né, vamos lá, chá certo. Tá. Então a gente vai definir essa entrada como sendo o chá certo. Beleza. A gente vai ler uma variável chamada chá certo. Outra coisa que a gente tem que fazer agora, a gente tem que fazer uma repetição. Então, a gente tem que ler 5 valores e ver se algum deles é igual ao chá certo. Então, vamos fazer assim. Primeiro, a gente tem que... Vamos só ler os 5 valores e a gente mostra como faz. A gente vai usar uma escalinha que a gente usa o for, né? Que é assim, aí você usa o for pra quê? Então, vou fazer alguma coisa pelo número de vezes. Porque a gente tem que saber o número de vezes que a gente vai fazer essa coisa para usar o for. Então, eu vou definir uma outra variável que a gente normalmente usa como i ou j. Ela começa em 0. Aí eu vou falar, quando ela for menor que 5, que ela vai começar em 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando ela for menor que 5, ou seja, quando ela for 4, vai ser 5 repetições. Façam... Então, o que é isso? Eu tô falando, ele começa em 0, e aí você, quando esse número for menor que 5, enquanto for menor que 5, some 1. Então, ele vai fazer isso aqui uma vez, daí esse cara vai ser 1. Aí ele vai fazer de novo, aí esse cara vai ser 2. Aí ele vai fazer de novo. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai ler esse valor. Novo chá. O que a gente tem que fazer? Olha, ele tá dando um risquinho vermelho. Não sei por quê, porque a gente não definiu
ela como uma variável. A gente define aqui em cima. Beleza. O que vai acontecer, na verdade? Se a gente deixar assim, cada vez que esse loop se repete, o novo valor de entrada vai substituir o novo chá. A variável novo chá. E aí a gente vai ter só, no final, só o último chá que a gente colocar. O que eu tô querendo dizer? Ó, vou mostrar pra vocês. Ele tá falando, ó, eu tô esperando algum valor que você coloca, vou colocar 1. Aí eu vou colocar o nosso exemplo aqui, né? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. O que ele tá falando? Ele tá só colocando o valor que eu coloco por último, no novo chá. Porque toda vez que você tem uma variável, você só substitui ela por um valor. Então aqui a gente tá substituindo toda hora por um valor e ele vai somar com o último. Mas o que a gente quer saber? A gente quer saber quantos valores são iguais ao chá certo. Então, o que a gente faz? A gente verifica, né? A gente fala se o novo chá é igual ao chá certo, faça alguma coisa. Então, ele vai ler um valor e vai colocar esse valor como sendo um novo chá. Vai verificar se esse valor do novo chá que eu tô querendo ver é igual ao chá certo. Se for, eu vou ter que colocar mais uma variável aqui, que é a contagem de números certos. Então eu vou definir ela aqui em cima como números certos. E eu vou colocar, então, números certos. Eu posso colocar que é igual a números certos mais 1. Funciona. Mas a gente tem uma convenção no C++, e no C também, de fazer só isso aqui. Que o computador entende que significa números certos igual a número certo mais 1. Se você quiser fazer menos, você usa menos, e assim por diante. Beleza, então a gente vai verificar aqui, né? Se o novo chá for igual ao chá certo, a gente soma o número de zeros. Só que o problema é que a gente não definiu o número de zeros a gente não definiu o número inicial para o número de certos. Então imagina, se eu tenho espaço na memória, que é o que a gente chama de variável, ele pode começar com qualquer valor. Então, vamos supor, o computador está lá aleatoriamente e chutou um valor, sei lá, 5 para ele. Se eu coloco só um mais aqui, ele vai continuar somando nele. Então, vai ficar 6, 7, 8, 9. Normalmente, números muito incríveis, tipo 2 bilhões, sei lá o que. O computador faz isso, assim, porque a memória vazia, às vezes, tem alguma incerteza, alguma coisa. Então, o que a gente faz? A gente tem que definir que o número inicial nele sempre vai começar com 0. Porque senão vai foder a nossa contagem. Então começa com 0, depois vai pra 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então vamos ver se deu certo. Beleza, eu vou definir como chá certo 1. Vou colocar tudo 1. Aí apareceu 1. Por quê? Porque na saída eu tô colocando só um novo chá. Vou colocar o número certos. Números certos. Beleza. Vou colocar o número certo 1. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, tem 5 números certos. Show. E era basicamente isso que a gente queria. Então, é isso.